O mundo de Pokémon é sem sombra de dúvidas um dos universos mais cativantes e amados por pessoas do mundo todo, sejam essas pessoas crianças ou adultos. Toda essa franquia gira em torno de um conceito simples: se aventurar, descobrir criaturas novas e conhecer treinadores em busca de batalhas, tudo de forma didática e amigável. Ao longo das décadas, esse universo foi se expandindo, sendo lançado um anime e até mesmo um jogo de cartas. É claro que, desde cedo, veio um certo amadurecimento por parte da franquia em si. Hoje em dia, existem 9 gerações de Pokémon e está para ser anunciada uma 10ª. Já são mais de 1000 Pokémon, isso se você não contar com os lendários e os míticos que tem por aí. Imagina viver em um mundo desses. No mundo de Pokémon existem várias coisas que, realisticamente, não funcionariam muito bem. Seja isso pelo fato de a humanidade atual não conseguir reagir a uma coisa dessas, ou pelo fato de que isso simplesmente poderia só acabar em uma catástrofe a qualquer segundo. Bom, a premissa desse vídeo é imaginar como seria a primeira geração de Pokémon se tudo fosse tratado de maneira realista, e ver o quão bizarro isso pode ficar. Olá, eu sou o Holly e bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Vamos começar pela cidade de Pallet. Essa cidadezinha aqui que você encontra no começo do jogo e é onde a nossa jornada começa. A casa acima do canteiro de flores é a casa do nosso protagonista, o treinador, que também pode ser chamado de Red, se preferir. Ao lado dessa casa reside o rival, que tem vários nomes, mas ele não vai ser importante para essa história. E embaixo dessa casa tem o laboratório do Professor Carvalho. Antes que possamos sair da cidade, o Professor Carvalho deixa a gente escolher entre um Bulbasauro, um Squirtle ou um Charmander, respectivamente do tipo planta, água e fogo. E até que é uma boa ideia. Já que vão deixar uma criança sair desacompanhada pro meio do mato, eu acho melhor levar um Pokémon junto com ele. Vamos dizer que nesse universo aqui é mais provável que o seu Pokémon morra ao invés de só desmaiar. E que, como no jogo original, achar um item de cura largado por aí é bem raro. Então podemos dizer que a melhor opção deve ser o Bulbasauro, porque ele ajuda muito nas primeiras cidades e também porque ele tem ataque de drenagem de vida que, bom, drenam a vida do seu adversário. Independentemente da sua escolha, vamos ter que seguir para a Rota 1, onde você pode encontrar um Rattata ou um Pidgey. Seguindo reto, você vai chegar na cidade de Viridian, onde você pode lutar contra seu rival, upar um pouquinho e encontrar outros Pokémon. A realidade aqui é que a economia em Kanto é um pouco interessante, porque tem poucas casas e a economia aqui é quase inexistente. A própria cidade de onde o protagonista vem só tem 2 casas e um laboratório. Isso é meio que isolamento social. E como eu disse antes, é meio perigoso você deixar uma criança de 10 anos sair por aí caçando uns bichos aleatórios. E também é um pouco negligente da parte do Professor Carvalho deixar você com um animal selvagem nas suas mãos. De certa forma eu diria que isso é quase um crime ambiental, mas enfim. Saindo de Viridian nós encontramos um lugar pacato, a Viridian Forest, ou Floresta de Viridian. Nesse lugar tem muitos Pokémon do tipo inseto, e que sim, são peçonhentos, e Kanto não parece ter nenhum centro de controle de pragas, então eu acho que eles só andam soltos por aí. Sem contar que nessa floresta tem muitos treinadores iniciantes e que acabam se perdendo. Falando agora de Pewter City, a cidade de Pewter é o lar do treinador Brock, que vocês já devem conhecer do anime. E ele usa Pokémon do tipo pedra. Não é à toa, porque essa cidade também se baseia muito em pedra, tendo até mesmo uma caverna, o Monte Lua, que tem alguns Pokémon bem interessantes. A cidade conta ainda com um museu, e parece ser bem mais financeiramente estável do que as cidades anteriores, ainda bem. Mas um dos principais problemas dessa cidade é que para você chegar nela pelas cidades anteriores você tem que passar por uma floresta, e para seguir em diante você tem que passar por uma caverna. Uma caverna repleta de morcegos, pedras flutuantes e seja lá o que isso for. Como se já não bastasse, esse é o primeiro lugar em que o jogador tem um encontro com a equipe Rocket, literalmente a organização criminosa mais infame de Kanto. Seria mais recomendável que você andasse com Pokémon do tipo psíquico e água para entrar nesse lugar, só que a esse ponto do jogo você não tem, então... Mas supondo que você consiga derrotar a equipe Rocket aqui e sair vivo sem que seus Pokémons morram, então você segue para a próxima cidade. Essa é a cidade de Cerulean, o lar da Misty, a treinadora do tipo água. E o que eu posso dizer sobre essa cidade? Quando você sai do Monte Lua e vai para essa cidade, não tem mais volta. Literalmente você passa por alguns barrancos que não tem como você subir de volta. A única saída é por uma casa. Sim, por uma casa. Isso porque você ainda não aprendeu o movimento Cut nesse ponto do jogo. Dá pra ver ali em cima do ginásio, é exatamente essa casa aí. O que acontece aqui é que você não pode só passar. Tem um policial que vai estar te impedindo. E sim, em Kanto tem polícia. Não tem saneamento básico, mas tem polícia. Pra você poder fazer esse policial sair daí, você tem que passar pela ponte ali de cima e derrotar alguns treinadores.
O que acontece é que, pelo que eu entendi, eles fazem parte da equipe Rocket, e no final eles até tentam recrutar o protagonista, mas não dá muito certo. Depois de enfrentar o ginásio e sair dali, você desce e vai direto pra Vermilion, que honestamente não é uma cidade que eu tenho muito pra falar sobre, só tem um barco e o pessoal faz muita pesca aqui. Tem poucas casas, é uma cidade pequena, mas enfim, o comércio aqui parece ser um pouquinho melhor do que no resto das cidades. O real problema aqui é que a gente quer ir pra Saffron agora, mas tem os Snorlax no meio da ponte e não dá pra passar. Isso significa que vamos ter que voltar, e a esse ponto o nosso Pokémon já aprendeu o movimento Cut, então nós vamos ter que passar por algumas árvores pequenas, para depois passar por um túnel de pedra, o Rock Tunnel. Sim, vamos ter que passar por outra caverna. E você tem que ter sorte para algum dos seus Pokémon ser capaz de aprender o movimento Flash, que faz você enxergar no escuro, já que por algum motivo, essa caverna é mais escura do que o Monte Lua. Eu juro que da primeira vez que eu decidi zerar esse jogo, eu não sabia que o movimento Flash podia ser aprendido. Então eu passei por essa caverna inteiramente no escuro. E se por algum acaso os seus Pokémons não morrerem todos, você pode seguir em direção a Lavender Town. E agora chegamos em Lavender Town. Não tem muito o que eu falo sobre essa cidade, até porque já tem vídeos sobre ela no canal. Mas enfim, tem só mais o que? 3 ou 4 casas e uma lojinha. Tem também a Torre Pokémon, que é o mais importante dessa cidade. Na Torre Pokémon tem aquela velha história, dizem que tem fantasmas lá dentro. E tem também alguns cultistas, eu não sei direito o que essas pessoas são, mas eles ficam lá mexendo com os espíritos. Sem contar que o máximo que você vai conseguir aqui são 3 Pokémon. E todos da mesma linhagem evolutiva. Acho que o maior problema dessa cidade é a falta de Pokémon aqui. Mas pra ser sincero, eu acho que o mais realista seria que as pessoas fossem embora dessa cidade. Falando agora de Celadon e Saffron, juntamente porque elas estão lado a lado no mapa do jogo, e também por estarem conectadas na história. Querendo ou não, essas cidades provavelmente são as melhores para se viver em Kanto, com apartamentos e empregabilidade alta. O que acontece aqui é que, em Celadon, a equipe Rocket meio que tem um cassino, e ninguém no jogo percebe que é um cassino deles. Então eu acho que o mais realista a se fazer seria contratar isso a alguma autoridade, porque no jogo original é o protagonista que enfrenta eles, e isso não é o mais certo a se fazer. Já em Saffron tem uma empresa tecnológica chamada Silphco, e adivinha? Eles também são tomados pela equipe Rocket. A equipe Rocket basicamente faz um terrorismo em massa e ninguém tá nem aí pra nada no jogo original. Mas supondo que as autoridades façam alguma coisa nesse universo que estamos criando, podemos supor que não será um grande desafio derrotar eles. Com a equipe Rocket fora do caminho, é provável que nós não tenhamos mais que enfrentar o Giovanni, e agora Kanto é um lugar bem mais seguro. Mas é claro, isso não altera nenhum dos outros problemas que eu citei anteriormente. E agora vamos para a cidade de Fuchsia. Essa cidade tem 4 casas. Nem mais nem menos, só 4 casas. A maior parte dessa cidade é na verdade um zoológico, e uma parte desses Pokémon estão em extinção. Sem contar o fato de que você pode jogar pedra e comida neles, o que meio que já é um maltrato e outro crime ambiental. É um bom lugar para capturar Pokémon raros, só que eu acho que se fosse para ser realista não deveria funcionar do jeito que funciona, ou talvez nem devesse existir. E agora por último, mas de fato não a mais importante, temos Cinnabar Island. Na verdade não é uma cidade, é uma ilha. E é bem curiosa para falar a verdade. Aqui tem um laboratório, uma mansão assombrada, um ginásio e é claro, uma lojinha e um centro Pokémon. Vamos por partes. Na verdade essa mansão assombrada era na verdade uma espécie de laboratório. Eu não entendi muito bem, mas basicamente foram aí que ocorreram os estudos para criar o Mewtwo. Tem ladrões nesse lugar, o que é bem interessante, apesar de fazer sentido, já que aí não tem prefeitura e não tem ninguém que possa impedir eles só entrar aí, mas também mostra que ninguém tá nem aí pra nada nessa região. No laboratório, se você tiver um fóssil, você pode entregar pra eles, que depois eles vão te devolver o Pokémon. Exatamente, o único exemplar de um Pokémon extinto que eles vão simplesmente entregar pra uma criança de 10 anos de idade pra fazer seja lá o que for com ele. Acho que a maior dificuldade que o pessoal dessa ilha enfrenta é o fato de ela ser a mais isolada de todas. E essas são minhas conclusões finais sobre a região de Kanto. Bom, eu sei que ainda estava em desenvolvimento todo esse universo de Pokémon, até porque era a primeira região, e por isso a gente tem que dar um desconto, mas vamos ver qual é a situação final dessa região. É tudo isso e mais um pouco, e olha que eu esqueci de colocar algumas coisas. Então eu acho que é isso basicamente, se você assistiu até aqui deixa o like, se inscreve,
e obrigado.